Vamos lá. Quando a gente fala sobre investimento, a gente precisa pensar no seguinte: existem vários investimentos, muitos investimentos que você pode estar diversificando e aplicando, tá? Porém, a gente precisa entender o seguinte: não existe um único melhor investimento, ou não existe o melhor investimento para todos. Vai depender muito do teu perfil de investidor, vai depender muito do risco que você está disposto a correr, certo? Ana, Andresa, bem-vindos. Então, já de antemão eu quero falar para vocês que não existe o melhor investimento. A gente vai entender qual é o melhor investimento para o teu perfil, tá? Mas fica aí que eu quero te explicar agora o seguinte: quando a gente fala sobre investimento, a gente precisa pensar assim, ó, existe um tripé dos investimentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O tripé do investimento, ele serve para te mostrar que não tem como você ter segurança, rentabilidade e liquidez em um único lugar. Então pense o seguinte: eu vejo muita gente, né, chega aqui para mim e fala assim: ô Fran, qual é o melhor investimento e que renda mais e que me traga segurança? Essa combinação, ela não existe. Dentro do tripé dos investimentos, a gente vai ter, como eu falei antes, segurança, liquidez e rentabilidade. Geralmente, tá, você não vai conseguir encontrar esses três pontos em um único produto. Por exemplo, você que está começando a sua reserva de segurança, o que você busca? Você busca segurança e você busca liquidez, porque a reserva, ela serve para quê? Ela serve para te socorrer em um momento inesperado, né? Às vezes acontece alguma coisa com o teu filho ou estragou o teu carro e você precisa desse dinheiro para te dar um suporte. Então esse dinheiro ele tem que estar de fácil acesso, como se estivesse na poupança. Só que a gente, né, sabe que a poupança hoje não é interessante para você deixar o seu dinheiro aplicado, porque ela está rendendo muito pouco. E tem produtos com proteção tão boa quanto a da poupança, tão segura quanto da poupança e pagando 2 vezes mais que ela, tá? Então, quando você está começando a investir, você busca o quê? Proteção, você busca segurança e você busca facilidade em resgatar o seu dinheiro rapidamente se você precisar desse dinheiro. Então, em contrapartida, você não vai conseguir o quê? A rentabilidade, tá? Então, você tem a liquidez, você tem a segurança, mas a rentabilidade você vai ter que abrir mão. Porque se você quiser rentabilidade com segurança, você vai ter que abrir mão da liquidez. Então, tem produtos que vencem, por exemplo, daqui 10 anos, daqui 5 anos, que estão rendendo melhor, né, do que um determinado produto, por exemplo, do que um Tesouro Selic. Só que você não tem a facilidade de resgatar esse dinheiro quando você quiser. Então, a gente precisa entender que não dá para juntar tudo em um único produto. Não dá para ter tudo em um único lugar, tá? E quando você busca uma rentabilidade muito boa também, que às vezes você pode, por exemplo, ir para bolsa de valores, né? Investir em ações, fundos imobiliários, o que acontece? Você tem uma certa instabilidade. Aí você entra na parte de abrir mão da questão da segurança, né? Porque não é garantido que você vai colocar, por exemplo, lá R$1.000 e vai tirar 1.000, 1.500. Tu não sabe, porque você está trabalhando com renda variável. Então, uma hora ela pode subir e uma hora ela pode diminuir. Então, eu quis trazer essa introdução inicial aqui para você entender que não existe um melhor investimento que vai te trazer tudo isso, tá? Um único investimento que vai te trazer tudo isso. Que sim, existe aquele investimento que é mais adequado para o teu perfil de investidor, para o teu momento, para o teu objetivo. Então, por exemplo, estou começando agora no mundo dos investimentos. Qual que é o melhor investimento? Tesouro Selic,
ou um CDB com liquidez diária. Esse é o melhor investimento para você. E esse sempre vai ser o melhor investimento para quem está começando, independente do cenário econômico que a gente esteja vivendo, tá? Inclusive, nesse momento, até que a gente está, né, agora, a gente está com a Selic super em alta, então a gente está com a nossa renda fixa muito interessante. Então, tanto o Tesouro Selic quanto um CDB com liquidez diária, eles fazem parte da renda fixa. E o que significa isso? Significa que você tem uma projeção de quanto você já vai receber colocando o teu dinheiro ali naquele determinado produto. Então, isso te traz uma segurança maior. E nesse cenário que a gente está vivendo, a renda fixa está muito interessante. Então, para quem está começando, para quem já tem um pouco mais de conhecimento e que tem objetivos aí de curto, médio prazo, a renda fixa está excelente para você estar aplicando agora. Porque você coloca ali, vai estar trazendo uma rentabilidade legal, tá te trazendo uma segurança bacana também. Então, você corre muito menos risco do que, por exemplo, colocar numa bolsa de valores, tá? Gente, vocês estão me escutando bem? Eu nem perguntei isso no início, né? Se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom, só me coloca aí se o som tá bom para mim poder continuar. Mas como ninguém falou, eu imagino que esteja ok, né? Então, tome muito cuidado com esse negócio de qual é o melhor investimento, ou se alguém chegar para ti e oferecer, ó, esse aqui é o melhor investimento que existe esse ano, tá? Esse aqui, Márcio, obrigada, viu? Obrigada pelo retorno. Esse aqui é o melhor investimento que existe para você aplicar o seu dinheiro esse ano. Tome muito cuidado com isso, tá? Não existe o melhor investimento. A gente sempre vai ter que analisar aquele que se encaixa melhor no seu perfil, aquilo que se encaixa melhor à sua realidade e aos teus objetivos. Deixa eu aproveitar aqui que eu lembrei que eu tô recebendo algumas mensagens por direct que tem um perfil fake, tá? Que tá usando toda a minha bio, tudo igualzinho, bonitinho, que tá começando a seguir, né? O pessoal que me acompanha aqui. E depois que ele começa a seguir, ele começa a chamar no direct, oferecendo facilidades, oferecendo, acho que um aplicativo para transformar R$500 em 2.000 e poucos reais em questão de uma semana. Gente, eu nunca vou oferecer isso, tá? Eu digo, o meu trabalho aqui com vocês, ele é 100% educacional. Então, eu não pego dinheiro de ninguém para investir. Eu te ensino a investir, eu te ensino a cuidar melhor do seu dinheiro, porque como eu sempre falo, né, não existe melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo, tá? Então não acredite em nenhuma promessa de dinheiro rápido, em nenhuma promessa de facilidade, porque se fosse tão simples assim, né, todo mundo estaria rico. Então, se você conhece alguém que me acompanha aqui também, aproveite e já avisa essa pessoa, né, que se alguém entrar em contato, não sou eu, tá? É realmente um perfil fake que criaram. Esse perfil já foi denunciado. Eu tô bloqueada, eu nem consigo entrar naquele perfil porque essa pessoa já me bloqueou desde o princípio, tá? Mas se você receber qualquer notificação desse ser desocupado, né, dessa pessoa que não tem o que fazer, já denuncia e já bloqueia também, tá? Então, dentre esses 5 melhores investimentos que você pode trabalhar em 2023, tá? Um deles é o Tesouro Selic. Até eu vou abrir aqui, eu quero ver quanto que tá pagando o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele tá hoje pagando a Selic mais 0,16%, tá? Como que funciona? A Selic, ela é um indexador. Então, conforme a Selic aumenta ou ela diminui, a tua rentabilidade ali também vai aumentar ou diminuir. Hoje, ela tá 13,75 ao ano, a Selic, tá? E existe uma expectativa que no final de 2023, ela ainda esteja em 12,25. Então, ela ainda vai continuar alta. Então, o ano inteiro de 2023, a Selic vai se manter acima de 2 dígitos.
Então, é um produto muito bom para você estar investindo tanto para a tua reserva ou para qualquer objetivo de curto prazo que você tenha. Curto prazo é até 2 anos, tá? Então, é um produto bem legal. Você pode, se você quiser entender um pouco mais sobre o Tesouro Selic, é só você digitar Tesouro Direto no Google, ele vai te levar para o site do Tesouro e ali você vai ver todos os títulos que tem disponíveis, tá? Então, para curto prazo, para você poder tirar esse dinheiro a qualquer momento, quando você precisar, é o Tesouro Selic, ok? Depois do Tesouro Selic, tem a opção de um CDB com liquidez diária também, que pague no mínimo 100% do CDI. CDI significa o quê? Certificado de Depósito Interbancário. A CDI, ela é uma prima da Selic. Elas sempre estão bem próximas uma da outra, tá? Então, a CDI hoje, ela tá pagando 13,65 ao ano. Então, quando você for investir, CDB que pague no mínimo 100% do CDI. Hoje, você encontra um CDB pagando 100%, 110% do CDI no Banco Inter, no Banco Sofisa, no C6 Bank, tá? Então, geralmente esses bancos digitais, eles oferecem melhores retornos, tá? Eu sei que tem também alguma coisa no Banco Itaú, parece de um CDB que também tá pagando 100% do CDI, mas eu lido mais com bancos digitais, então eu conheço mais sobre eles, né? Então, esses 3 que eu falei antes para vocês, assim, eu posso garantir de certeza que tem esse CDB pagando 110% ou 100% do CDI, que é o ideal. Isso significa que se você coloca o teu dinheiro ali, você vai ter praticamente o ano inteiro de 2023, o teu dinheiro rendendo acima de 13%, né? Rendendo quase 15% ao ano. É uma taxa muito boa. Só para vocês fazerem uma comparação, em 2020, quando a gente teve a pandemia, a Selic chegou a 2%. Hoje ela tá 13%, quase 14%. Então, quem aplicou a 2, agora aplicar a 14, tá, né? 5 vezes, 6 vezes a mais do que era em 2020, certo? Depois desse investimento aí, o que eu recomendo? Na verdade, era até para ter recomendado um investimento antes desse, eu até me antecipei, falei da Selic antes de falar de um outro que eu acho extremamente essencial. Para você conseguir investir com assertividade, sabendo o que você está fazendo, escolhendo as melhores opções para colocar o teu dinheiro, você precisa fazer o quê? Investir em você, tá? Então, investir em você é sim um dos melhores investimentos que você pode fazer em 2023. Então, invista em você, leia bons livros, assista bons vídeos no YouTube, tá? Faça cursos, faça mentorias, faça consultorias, sempre busque estar se qualificando para você conseguir crescer e evoluir cada vez mais, certo? Então, quando você busca esse autoconhecimento, quando você busca se qualificar, o restante fica muito mais fácil, fica muito mais acessível. Então, quando você tem conhecimento para saber o que é melhor para você, né, tudo flui também muito melhor. Então, sempre busque se qualificar, né? A partir do momento que você tem a informação, que você tem o conhecimento, você fica cada vez menos refém de informações falsas que são divulgadas por aí. Porque quando você tem a informação, fica muito mais difícil de alguém, né, querer te enganar ou querer te passar qualquer tipo de golpe. E hoje a gente vê, né, diariamente aí muita gente, infelizmente, querendo sempre ganhar vantagem em cima dos outros. Então, quando você tem conhecimento para lidar com isso, é muito menor o risco de você cair em qualquer tipo de golpe, né? Então, invista em você. Primeira coisa que você precisa fazer sempre. Depois, claro, o investimento que eu falei aí, né? Tanto o Tesouro Selic quanto o CDB para você estar diversificando os teus investimentos. Terceiro produto que eu recomendo aí para você estar buscando investir em 2023, que na verdade não só em 2023, né? Sempre é legal você estar investindo nele, porque
Quando você investe nesse produto, você protege o teu dinheiro da inflação, né? E o que é a inflação? Para quem não tem conhecimento. A inflação, ela corrói o nosso poder de compra. Então, hoje, com R$100, você vai no mercado, tu não compra a mesma coisa que você comprava 6 meses, né? O que você comprava 1 ano. Por quê? A inflação é o aumento de preços de produtos e serviços. E geralmente ela pega mais nesses produtos essenciais ou nesses serviços essenciais que a gente tem. Então, né, por exemplo, alimentação, combustível, gás de cozinha, que são, né, coisas que você não pode abrir mão, você pode tentar economizar, mas você sempre vai ter que estar comprando. Então, conforme essa demanda aumenta ou conforme esses produtos ficam um pouco mais escassos, o valor dele aumenta. Consequentemente, isso impacta, né, a inflação e o teu dinheiro perde poder de compra, tá? Então, quando você investe em um produto que paga a inflação, você está protegendo o seu dinheiro da inflação. Significa que o teu dinheiro sempre está rendendo acima da inflação. E um produto muito comum, muito seguro, vamos dizer assim, claro, é o Tesouro IPCA. Então, a gente tem o Tesouro IPCA 26, que vence daqui 4 anos, 4 não, né, 3 anos. Tem o Tesouro IPCA 2035 e 45. Então, o 35 e 45 é mais para longo prazo. Às vezes você pode usar ele, né, como é muito utilizado para aposentadoria. Só que até o Tesouro, eu até vou trazer isso depois para vocês com mais detalhes, o Tesouro, ele lançou um novo produto específico para aposentadoria, que é o Tesouro Renda Mais. Então, ele ainda não foi lançado, tanto é que se você entrar no site do Tesouro, ele ainda não existe lá dentro, existe só uma chamada explicando como vai funcionar esse título. Então, ele vai entrar em vigor, se eu não me engano, no final desse mês, e aí eu vou trazer aí numa live bem certinho tudo como vai funcionar. E eu acho que vai ser, assim, muito bacana, porque é um produto específico para te dar um suporte na parte de aposentadoria e ele é muito similar ao IPCA. Porém, a forma que o Tesouro vai te pagar isso mensalmente, ele vai funcionar meio como se fosse uma previdência privada. Então, é bem bacana. Depois eu vou preparar um material legal e no final do mês eu vou trazer mais informações para vocês. Mas Tesouro IPCA, por exemplo, esse que vence em 2026, ele vence daqui 3 anos. Então, Fran, seria legal, por exemplo, eu botar a minha reserva de emergência nesse Tesouro IPCA, porque daí eu protejo meu dinheiro da inflação? Não, tá? O Tesouro IPCA, ele não é recomendado para objetivos de curto prazo ou para reserva de segurança. Ele é um produto que ele oscila bastante, tá? Ele tem uma oscilação, porque ele trabalha com uma curva de juros futura. Então, conforme o risco país, essa curva de juros, ela pode aumentar e diminuir. E aí, impacta nesse rendimento desse título, principalmente do IPCA, tá? Então, se você for investir no Tesouro IPCA, coloque esse dinheiro para tirar somente na data, tá? Então, somente lá em 2026. Não tire antes, porque pode sim ter uma rentabilidade negativa. Então, você pode colocar, sei lá, 10 mil reais e vamos supor que você precisa tirar antes do prazo, tá em 9 mil reais. Pode acontecer. Ah, mas daí quando eu for tirar em 2026, eu vou ter que tirar só 9 mil? Não. Como você vai tirar em 2026, ele vai corrigir exatamente o retorno que foi prometido na data da compra. Então, tu não vai ter retorno negativo, tá? Tirando no vencimento, não tem erro, certo? Você vai retirar exatamente o que foi prometido ali quando você comprou. O problema está quando você tira antes do prazo. Daí sim, aí é como se você fosse penalizado pelo mercado, porque vai depender de quanto que o mercado está pagando naquele título no momento. E aí, se tu quiseres vender mesmo, ó, o título hoje tá valendo 9 mil, tu colocou a 10, mas hoje ele tá valendo 9. Então, se tu quiser vender, eu compro a 9. Senão, tu vai ter que realmente esperar até o vencimento, tá?
Então, o Tesouro IPCA, ótimo produto para proteger o teu dinheiro da inflação 2023 e sempre vai ser um excelente produto para você estar investindo. Porém, você tem que investir nele somente se você puder manter até o vencimento, tá? Evite investir nele para curto prazo, para reserva. Eu já teve pessoas que me procuraram aqui preocupadas porque botaram o dinheiro no Tesouro IPCA e, sei lá, 10 dias depois a rentabilidade estava negativa e as pessoas ficaram assustadas, né? Por que meu dinheiro está sumindo dali? Mas é justamente porque esse tipo de produto ele tem essa oscilação. Por isso que é tão importante você primeiro investir em conhecimento para saber o que você está fazendo, para você não se assustar e também para você fazer as escolhas mais assertivas, tá bom? Então, dentro desses 3 produtos já que eu falei aqui, na verdade, primeiro invista em você, né? Invista em conhecimento, invista em tesouro, em CDB e Tesouro IPCA, que são produtos da renda fixa e estão pagando muito bem nesse cenário. Tem também 2 outros produtos que eu acho que é muito importante você diversificar. Porém, ele não é para um investidor iniciante. Aí você já tem que ter passado primeiro por esses degraus que eu falei agora, né? Por esses produtos que eu falei agora, para daí ir para um próximo passo, tá? Então, o outro produto que eu acredito que vale muito a pena você diversificar é fundos imobiliários, tá? O que são fundos imobiliários? Imagina você se tornando dono de um shopping center, de um hospital ou de uma rede de hotéis. Se fosse você sozinho comprando uma rede de hotéis, você precisaria ter milhões de reais, né? Bilhões de reais. Então, ficaria totalmente inviável. Através dos fundos imobiliários, você consegue fazer isso, porque você vai comprar uma cota daquele determinado edifício, daquele determinado hotel, daquele determinado shopping que você quer ter na sua carteira. Só que quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de renda variável. E como o próprio nome diz, ele varia. Então, uma hora está subindo, uma hora está caindo, ele oscila bastante. E atualmente, nesse cenário que a gente está vivendo, né, 5 dias apenas de um novo governo, com muitas mudanças que a gente está tendo ali, o mercado de ações e de fundos imobiliários, no caso, o mercado de renda variável, ele está sendo muito impactado com todas essas mudanças. Por quê? Muitas incertezas, né? Quando você tem medo de alguma coisa, ou quando você não sabe o que vai acontecer com alguma coisa, você se resguarda, né? Você espera um pouco para ter um pouco mais de noção do que está acontecendo, para daí tomar certas decisões. Na sua vida, por exemplo, né? Tô dando aqui para você refletir e fazer uma comparação. Mesma coisa acontece com a renda variável. Então, existem muitas incertezas, muitas mudanças, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, muitos investidores preferem se manter cautelosos e dar uma certa segurada ali antes de investir em determinados produtos, tá? Então, por exemplo, fundos imobiliários ou ações e renda variável, você vai ver que tem muitas empresas que estão sofrendo muito, estão sendo muito impactadas, né, por conta dessa situação toda que está acontecendo agora. Porém, quando você investe em renda variável, você precisa focar no longo prazo. E quando eu tô falando em longo prazo aqui, eu tô falando acima de 10 anos, tá? No mínimo. Porque quando você tá comprando um fundo imobiliário, por exemplo, você está entrando ali, eu posso comparar isso como se fosse até uma sociedade, né? Porque se você fosse comprar hoje um shopping center, você está se tornando dono dele. Então, se você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, você também está se tornando dono de um pedacinho daquele bem. E você não vai ficar comprando e vendendo toda hora. Então, o ideal é que você compre e tente manter isso para o longo prazo. Porque sempre no longo prazo o retorno é melhor. Geralmente, tá? 99% das vezes,
no longo prazo o retorno é muito mais garantido, ok? A Dani colocou, tá bom para comprar boas empresas, as com calma. Então, hoje eu digo assim, se você quer comprar empresas, busque empresas perenes, né? Empresas que você entenda, que você tenha conhecimento sobre o mercado, né? Sobre o ramo que ela atua. Não compra qualquer empresa aí porque tá muito barata ou por indicação de fulano ou beltrano, não. Tenta entender e conhecer bem a empresa antes de você estar investindo. E assim, às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Como eu falei, é muito particular de cada um. Por exemplo, a Petrobras, a Vale, são empresas que pagam ótimos dividendos, né? São empresas que dão excelentes retornos. Porém, eu, Fran, não invisto. Eu sou totalmente contra estatais. Eu não coloco meu dinheiro em estatais, porque estatais, né, para quem não sabe, são empresas que o governo tem uma parcela lá dentro. Então, ele tem poder de decisão dentro dessas empresas. Com todas essas mudanças políticas que a gente vem passando, essas empresas são muito impactadas. Então, eu, Fran, não tenho estômago para lidar com essas empresas, né? Com essas estatais, eu não gosto. Mesma coisa a Vale não é estatal, mas para mim a questão de ética de empresa é muito importante. Por isso que eu falei, quando você compra uma empresa ou quando você compra um fundo imobiliário, você tem que entrar com uma cabeça de sócio, de dono. Vale para mim, quando eu lembro de Vale, eu lembro do quê? Desastre de Brumadinho. Eu lembro das desgraças, né, ambientais que eles causaram há anos atrás. Então, eu, Fran, não faço questão de ser sócia de uma empresa dessa. Hoje, para mim, né, questões éticas minhas, eu não sou sócia. Mas são empresas, por exemplo, que são empresas perenes, são empresas que estão há décadas na Bolsa de Valores e que trazem excelentes retornos. Tem muita gente que vai falar assim, não tô nem aí pro que aconteceu em Brumadinho ou para questões ambientais, eu quero receber os dividendos que eles estão pagando. Então, por isso que eu digo, isso é muito particular, né? Por isso que é importante você estudar cada empresa, estudar os fundos imobiliários, daí sim você vai tomar a decisão que melhor se encaixa dentro do teu perfil, daquilo que faz sentido para você. Porque se você começa a comprar coisas que não fazem sentido para ti, ou que, por exemplo, você não tem base, aí qualquer coisa que acontecer, você vai se desesperar, vai querer vender, aí tu vai vender no prejuízo, daí ao invés de ter lucro, você vai estar perdendo dinheiro. Por isso que é importante você entender o que tá fazendo, tá? Então, eu trouxe fundos imobiliários, né, como uma boa opção para você também estar diversificando em 2023, mas também nada impede de você estar investindo em boas empresas também, né, em boas ações perenes da nossa bolsa brasileira. Então, uma recomendação até que eu dou aqui para vocês é que vocês verifiquem quais são as empresas que fazem parte do índice da B3, tá? Porque o índice da B3, ele é composto pelas 100 empresas mais movimentadas, né? Aquelas empresas que são mais negociadas na bolsa. Então, se você quiser ter uma ideia de quais são essas empresas, você pode acessar o site da B3 ou digitar no Google, né, empresas parte índice B3, e aí você vai ver todas as empresas que estão lá. E aí dentro das empresas que estão ali, que são as mais negociadas, você pode até tomar alguma decisão, às vezes de qual você quer investir para você estar estudando sobre ela, tá? Mas vale muito a pena, sim, você estar investindo hoje na Bolsa de Valores, tá? Em renda variável, se você tiver conhecimento, claro, porque tem muitas empresas boas, muito bem descontadas, tem bastante fundos imobiliários que estão bem abaixo do preço por conta de toda essa situação, essas incertezas que a gente está passando e possivelmente, tá? Isso vai melhorar, isso vai aumentar. Então, né, a gente tem que aproveitar e comprar sempre na baixa para depois ganhar quando ela aumenta. Não comprar na alta e se desesperar quando cai e vender, porque daí isso não é ser um investidor, né? Aí você tá trabalhando só em cima de palpites e aí tu nunca vai ganhar dinheiro, tá? Tu nunca vai ganhar dinheiro nessa área. Então, se você não tiver estômago para lidar
com essas oscilações, ou se você não tiver conhecimento para aplicar e comprar, é melhor que você se mantenha na renda fixa, porque ali você vai saber exatamente quanto que vai retornar para você, tem um prazo definido, tem a proteção do FGC e aí tu não se preocupa, tá? Mas se você, claro, quiser evoluir, quiser aumentar o seu patrimônio, foca aí em também estudar e aprender sobre renda variável. E aí, um último investimento que eu trouxe aqui para vocês precisa, tá, gente? Esse investimento aqui, se você ainda não faz, você precisa começar a fazer, a investir, a estudar sobre ele em 2023. Com tudo isso que eu falei aqui para vocês até agora sobre situação, né, econômica do país, com tudo que a gente está vivendo, com todas as situações que a gente está passando, vocês precisam aprender a investir no exterior. Tá? Vocês precisam colocar dinheiro para fora do país. Não dá para deixar todo o teu patrimônio aqui no nosso país, né, em moeda real, tá? Não dá. O dólar é uma moeda mundialmente reconhecida e é uma moeda que nunca perde valor, né? Nunca perde valor. Então ela tá cada vez se valorizando. Às vezes a gente acha que R$5 tá caro, daí ela vai para 5,30. Aí a gente vai para 5,50, aí vai para 5,60, né? Já chegou a bater até 5,90, já bateu quase R$6. Aí a gente acha que não vai mais adiante, daí claro, ela dá uma reduzida, daqui a pouco ela aumenta de novo. Então o dólar, ele nunca vai estar caro, tá? Nunca vai estar caro. E não espere querer que ele volte a R$4, R$3, que isso não vai acontecer. Então se você ainda não investe no exterior, busque conhecimento sobre isso e comece. Tá? Eu provavelmente vou estar fazendo, ainda não sei quando, não sei se vai ser esse mês, se vai ser mês que vem, uma masterclass sobre investimentos no exterior, porque já me pediram algumas vezes, então eu vou fazer algo básico, né, para quem quer começar, para entender como funciona. Mas se você já investe, por exemplo, na Bolsa Brasileira, investir na americana não é muito difícil, tá? E quando a gente fala investir no exterior, eu preciso saber inglês, eu preciso entender porque vai estar tudo em inglês e tudo mais. Não, gente, a gente tem corretoras que é totalmente em português, você transfere reais para lá, faz o câmbio, faz a conversão para dólar e aí você vai escolher quais empresas você quer investir. Então é bem tranquilo, tá? Não tem assim nada de demais, assim, é bem simples mesmo. Então manda dinheiro para lá e vai comprar grandes empresas. Que empresas? Bom, aí tem, se aqui na nossa bolsa a gente tem 400 empresas, né? Uma série de empresas já para você escolher, lá tem mais de 2.500 empresas para você escolher quais você vai querer ser sócio, né? E você pode comprar uma parcelinha, por exemplo, da empresa a partir de $5, tá? Com $5 você já consegue comprar um pedacinho de uma empresa lá fora, no exterior. Então, vale muito a pena. Se você ainda não investe, coloca como meta aí você aprender a investir no exterior e mandar dinheiro para lá. Não dá realmente para deixar todo o teu patrimônio aqui no nosso país. Tem muitas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui a alguns anos. Então, o ideal é sim você proteger a sua carteira, mandando dinheiro para fora, investindo em boas empresas lá fora, né? E aí você deixa parte da sua carteira dolarizada, tá? Não sei se alguém de vocês já investe no exterior, se quiser comentar aqui comigo, me manda aqui que eu vou gostar de saber. Eu invisto já faz mais ou menos um ano no exterior. A oscilação é muito menor, não tem tanta volatilidade quanto aqui. E a quantidade, né, de empresas que tem lá é muito, muito maior realmente do que nós temos aqui no Brasil, então é bem legal. Além disso, uma boa opção também para você dolarizar a sua carteira é você comprar a moeda, né, e deixar também ela aplicada, tá? Então também tem como você fazer isso, comprar o dólar e deixar ele aplicado numa conta para, né, caso você vá usar ou até para ter realmente um valor ali disponível mais adiante se você quiser vender e tudo mais, tá?
Gente, então os 5 investimentos, né, que eu queria passar para vocês basicamente aí para 2023, para vocês terem um norte, independente se você está começando, se você já começou, se você quer evoluir e tudo mais, são esses. Invista em você. Primeira coisa que você tem que fazer, coloque aí o seu dinheiro para render num Tesouro Selic ou num CDB com liquidez diária que renda no mínimo 100% do CDI, porque a gente está num cenário muito bom para renda fixa, então aproveite esse cenário, tá? Tesouro IPCA, porque tu sempre vai estar protegendo o seu dinheiro da inflação, então ele sempre vai estar rendendo acima da inflação, independente se ela tá 5, 10, 20, 30, 50, ok? Invista também em fundos imobiliários, em renda variável, porque vale a pena, ele está no momento que tá meio ruim, né, nesse cenário atual, mas a tendência é que ele, claro, melhore, e quando você investir nisso, invista focando no longo prazo. Longo prazo, daqui 10 anos, 15, 20 anos, tá? Nada abaixo disso, porque você não vai ter estômago para lidar realmente com as oscilações que podem acontecer. E invista no exterior, tá? Invista no exterior. Se você ainda não conhece, tá? Invista no exterior, vale a pena você dolarizar parte do teu patrimônio para você não ficar tão refém da nossa moeda, tá? O Vinícius perguntou, pode ser por banco digital? Pode. Por exemplo, eu sei que o C6 tem conta global que você pode estar fazendo, tá? O Inter também tem conta global que tu também consegue comprar dólar, então dá para analisar essas opções para você também diversificar. E agora eu queria falar para vocês sobre o desafio de 5K. Né? Semana passada, se eu não estou enganada, eu fiz um post aqui e coloquei para vocês um desafio de 5K. Qual é a ideia desse desafio? É você começar agora, janeiro, investindo, acho que é R$100 que eu coloquei, e chegar em dezembro com R$5.000. Então, todo mês você vai estar aplicando um valor, tá? E aí muita gente me perguntou, Fran, mas aonde que eu aplico? Aonde que eu invisto? Como que eu faço? Né? Como que eu vou fazer isso? Então, assim, existem vários tipos de investimento que você pode estar colocando esse dinheiro, né? Claro que esse dinheiro ele vai ter que estar focado num produto que vença até dezembro. Então, você tem alguns produtos, renda fixa, né? A gente não entra em renda variável aí, porque como eu falei, renda variável é longo prazo, então a gente não coloca esse dinheiro do desafio em renda variável, a gente coloca em produtos da renda fixa, para que chegue em dezembro, você tenha lá os 5.000 mais os juros compostos, tá? Então, é 5.000 só de aportes teus, e aí mais os juros compostos que esse dinheiro vai gerar para ti. Porque todo mês, quando você aplica o teu dinheiro, todo dia os juros compostos estão trabalhando ali para ti, tá? Dia útil tá sempre ali trabalhando para ti. E aí, no ano passado, eu fiz um grupo no WhatsApp com as pessoas que estavam interessadas em participar desse desafio e a gente teve ótimos resultados, ótimos, assim. Teve gente que chegou na metade do ano, tava com o dobro do valor já investido. Ano passado eu fiz de 3.000, então chegando na metade do ano a pessoa já tinha 6.000. Fiquei sabendo daí no final do ano, né, agora em dezembro, que a pessoa chegou a R$9.000, então ao invés de 3 ela conseguiu poupar e investir 9.000. Teve gente que de 3 conseguiu fazer 4, teve gente que bateu os 3.000, teve gente que superou a meta. Então assim, ó, teve gente que no início não tinha dinheiro nem para colocar R$30, chegou em dezembro investindo R$1.000. Então assim, quando você tem um direcionamento e quando você tem alguém para estar ali te ajudando, para te dar uma direção, fica mais fácil. Então, o que eu vou fazer esse ano? Tá? Eu não vou abrir um grupo específico do desafio. Ano passado, eu cobrei R$97 para essas pessoas ficarem 12 meses dentro de um grupo, onde todo mês eu disponibilizava uma aula onde eu estava investindo o meu dinheiro para que elas tivessem como referência para estar investindo delas também. Então, todo mês eu gravava uma aula mostrando o meu investimento na prática e mostrando qual produto eu escolhi e por que eu escolhi, sempre bem detalhado. E aí, esse ano, o que eu resolvi fazer? Se eu fosse abrir um grupo específico para isso, eu ia cobrar na média de uns R$127 a R$147, que se você dividir em 12 meses,
R$ 10 por dia, né? É muito pouco mesmo. Então, o que eu decidi? Se você quiser fazer parte desse grupo de desafio, você, se tiver já dentro do curso do Zero ao Meu Primeiro Investimento, você já vai ter acesso automaticamente a todas essas 12 aulas dos investimentos a partir desse mês, tá? Então, eu não vou abrir um grupo específico para o desafio, eu vou dar esse desafio para todos os meus alunos do grupo, né, que tá lá no meu grupo do Telegram, do Zero ao Meu Primeiro Investimento. Porque nesse curso do Zero ao Meu Primeiro Investimento, eu ensino toda a base de organização e os primeiros investimentos. Então, casa muito bem eu fazer esse desafio ali para o pessoal que tá ali. Então, se você quiser participar desse desafio, você pode adquirir o curso do Zero ao Meu Primeiro Investimento por apenas R$ 197,00. Sendo que só o desafio eu iria vender por R$ 147,00. Então, nesse caso, você compra o curso, você vai ter acesso a todas as aulas do curso, a todos os materiais que estão no curso por R$ 197,00 e você também vai ter acesso a essas 12 aulas que eu vou dar mês a mês, mostrando onde e por que eu investi o meu dinheiro para o desafio do 5K, tá? Então, se você já é meu aluno do curso do Zero ao Meu Primeiro Investimento, você já vai ter acesso a essas aulas, porque você já está lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não é meu aluno, se você quer participar desse desafio, se você quer aproveitar, aprender a investir e também organizar a sua vida financeira, você adquire o curso do Zero ao Meu Primeiro Investimento por somente R$ 197,00. E esse valor eu vou deixar disponível somente até domingo, porque depois ele vai aumentar. Já era até para ter aumentado esse curso, porque ele tá muito barato, tá? Então, por R$ 197,00 você vai ter acesso ao curso e às 12 aulas do desafio, ok? Eu vou deixar, o link desse curso já tá na minha bio aqui do Instagram, depois eu vou estar divulgando nos stories para vocês, ok? Então, fica o convite, se você quiser um direcionamento para saber onde investir mês a mês o valor para chegar em dezembro com 5 mil, ou quem sabe com 10 mil, ou quem sabe com 15 mil, né? Porque vai depender muito, claro, da tua dedicação. Teve gente que começou com R$ 20 em janeiro, investindo R$ 20 em janeiro e chegou em dezembro investindo R$ 1.000. Então, depende muito, claro, da tua dedicação, tá? Mas o meu direcionamento para mostrar o produto e explicar o passo a passo para você investir em determinado produto você vai ter. É só você estar lá no nosso grupo do Telegram, tá? Do curso do Zero ao Meu Primeiro Investimento, que todo mês vai ser disponibilizada uma aula por lá, ok? Então fica o convite para você, se você quiser participar aí do desafio e também já ter acesso ao curso, tá? Eu vou deixar depois o link do curso aqui nos stories, mas esse link do curso também já está ali na minha bio se você quiser adquirir, certo? Eu vi aqui que, deixa eu ver quem que me falou aqui, a Elaine, né? Ela gostou das dicas dos investimentos, então também entrem em ação, coloquem isso em ação, né? Pratiquem esses 5 investimentos agora em 2023, principalmente o primeiro, que é estar investindo em você, porque você vai ver, você vai perceber a transformação que isso vai trazer para a tua vida, tá bom? Se você gostou dessa live, você também, por favor, compartilha com alguém, tá? Para essa pessoa ter acesso a todo esse conteúdo que com certeza vai ajudar muito. A Kelly perguntou, as aulas serão ao vivo desse curso? O curso, todas as aulas são gravadas, você tem acesso a ele por 2 anos, você pode assistir quando você quiser, a hora que você quiser, e as aulas do desafio eu vou gravar e também vou disponibilizar no dia para vocês. Então, faço o meu investimento agora, já gravo o investimento e já vou disponibilizar também a aula do investimento no mesmo dia. E você vai poder ver e rever essa aula também durante o ano todo, quando você quiser, tá bom? Todas as aulas gravadas para você assistir a hora que for melhor para você, tá bom? Então é isso, gente. Ótima quinta-feira para vocês. Espero vocês lá no grupo, tá? Pra gente
fazer aí um 2023 muito próspero, além de você organizar todas as finanças, né? Além de você colocar a casa em ordem, você também vai investir e vai fazer o seu dinheiro multiplicar, tá bom? Novamente, gente, eu não tenho outro Instagram. Eu avisei no início da live, né? Eu acho que talvez o pessoal chegou depois. Eu não tenho outro Instagram. Tenho uma outra pessoa desocupada se passando por mim, mandando convite para vocês, mandando mensagem. Por favor, desconsiderem, bloqueiem, denunciem. O meu único Instagram é esse aqui, tá bom? Sempre que vocês receberem alguma notificação assim, também deem uma olhadinha no meu stories, porque eu tô sempre avisando por ali, quando eu fico sabendo desse tipo de situação, né? Eu sempre tô avisando por ali o ocorrido para vocês já se resguardarem, tá? Não sou eu. Beleza, gente? Ótima quinta-feira para vocês e na próxima quinta-feira a gente se vê aqui de novo.